Nós vamos ler o capítulo 3 de João, de 1 a 36, na versão NVI. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. E respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do espírito é espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde você quer. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: Como pode ser isso? Disse Jesus: Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que lhe deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e o povo vinha para ser batizado. Isso se deu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiam a João e lhe disseram. Eles se dirigiram a João e lhe disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando e todos estão se dirigindo a ele. A isso João respondeu: Uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas do que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem do alto está acima de todos aquele que é da terra. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem dos céus está acima de todos. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho.
Aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Amém. Amém. Bom dia aí para quem eu não tinha visto, dona Cícera. A Edna colocou um trechinho lá do The Chosen, né, desse diálogo entre Nicodemos e Jesus. Vocês chegaram a ver? O que vocês acharam? Eu achei tão interessante a maneira como ele encenou, assim, né? O que vocês acharam? Abre o microfone aí, quem for falar. Eu estava falando que eu não vi inteiro, porque eram 9 minutos, eu só vi que ela postou agora, quase na hora, mas eu assisti, né? E ontem eu descobri que a terceira temporada já está traduzida, eu consegui assistir também. É muito emocionante, né? Ver como Jesus encara Nicodemos na cena, né? Assim, eles conversam, sim, de uma forma incrível, como se realmente Jesus conhecesse o coração dele e soubesse o que realmente estava afligindo, né? E vai direto no ponto. Eu acho isso incrível. A Mara também está com o microfone. A Mara está tentando falar, Mara? Vamos ver se ela... Na verdade, eu saí tudo aqui. Nossa, eu sou zero à esquerda com esse negócio. Mas eu não assisti essa série ainda. Eu fiquei impactada. Achei lindo a conversa dele com Nicodemos. Assim, toda a sensibilidade de Jesus, a maneira como ele se demonstrou tão amoroso, né, para com ele. Porque na Bíblia eu acho que é mais seco, né? Lógico, né? A cena foi muito cheia de amor de Jesus por Nicodemos. Eu achei lindo, muito lindo. Eu achei também, eu achei que fez muito sentido, né? Então, essa observação, quando eu li esse texto a primeira vez, dele ir à noite, né? Tá aí uma coisa que me chamou muito a atenção, a primeira vez que eu li, e lá no filme eles retratam, né, o medo dele de ser visto, e eu acho interessante que Jesus consegue abordar ele, falar com ele, no tempo dele mesmo. Jesus não fala, não, quer me seguir, tem que ser do meu jeito, ou que venha de dia, você acha que é muito importante, né? Mas não, tocar o coração das pessoas da maneira que a pessoa pode, né? Eu acho que uma das nossas dificuldades também, como testemunhas, às vezes, é perceber essa possibilidade, né? Essa sensibilidade de entender o que é importante e o que não é. Então, tudo bem eu receber ele à noite, né? No momento em que ele se sente mais confortável, mais seguro até, né? Porque como ele exercia um cargo de liderança, né? Se ele fosse visto, ele poderia sofrer sanções também, né? Então, isso eu achei uma coisa interessante. Agora, e o diálogo em si? O diálogo em si, eu acho que é um dos diálogos mais bonitos que eu já vi sobre a questão das coisas espirituais, né? Sobre esse amor, sobre o nascido, né? Ele começa com o nascido da carne é carne, o nascido do espírito é espírito, depois ele vai para o vento sopra onde quer, a ação do Espírito Santo em nós, depois ele
que eu vou te explicar o que é do céu, se o que é da terra você já tem dificuldade de entender, né? Como é que eu vou te explicar uma outra realidade, né? E depois ele fala sobre Moisés também, que é uma coisa muito interessante, que para Nicodemos faria todo sentido, porque Nicodemos era um estudioso da palavra, então ele sabia o que significava aquela ser plantada no deserto. Olha que louco, né? E aí, o que vocês acham desse diálogo aí? Gostaria de abordar um ponto que me chamou a atenção. O diálogo realmente é rico, né? Eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Como pode um homem velho nascer de novo? O Deus que do nada fez todas as coisas, haja, né? Também não só tem o poder, né, de fazer com que a gente nasça de novo, independente da idade, através do Espírito Santo. E ninguém pode nascer de novo sem ser pelo Espírito Santo de Deus. E o engraçado é que é sempre sem nascer da água do Espírito. São rios que brotam, que jorram, que vêm do Espírito de Deus, né? O Espírito de Deus está conosco. Quando Jesus subiu, ele disse, não é que ele vai descer sobre você, desceu lá sobre os apóstolos pela primeira vez, conosco ele está, o tempo todo. Deus está através do Espírito Santo. Mas quando a gente nasce de novo, rios correm da gente. Eu acho tão maravilhosa essa... A gente passa um tempo quando você esquece ou não dá atenção ao Espírito, né, que habita em você, você é uma fonte seca. Não tem nada para dar, não tem nada saindo de você, não jorra nada, né? E a hora que você nasce de novo, né, é que você ativa o Espírito Santo, reconhece a presença dele, sente a presença dele, busca por chegar a Deus pelo Espírito, porque daí você tem a revelação de Deus, que Deus é Deus, né? Aí saem rios de água viva de dentro de você, porque daí você comunica, testemunha, né? Para isso que a gente... Você consegue jorrar do Espírito para as terras secas, para os vales secos que tem por aí. Isso é impossível fazer se não for pelo Espírito Santo. Então, comparar aí o Deus, que todas essas coisas para nós são absurdas, né? É absurdo você pensar que Deus de nada criou tudo. Também é absurdo pensar que você nasce de novo pelo Espírito Santo de Deus. Do nada, rios de água viva fluem de dentro de você. Relacionar uma coisa com a outra me fez pensar e aquecer meu coração. A outra coisa é que quando a Bíblia diz que é o Espírito Santo que nos convence, não adianta, enquanto não nasce de novo, você pode pegar uma marreta, é o Espírito, é pelo Espírito. E aí os rios de água viva fluirão. Amém. Quem mais? Eu fiquei pensando aqui, tá aberto. Eu fiquei pensando aqui exatamente no texto que a Esther comentou. A gente está tratando desse texto aqui, e para a gente tem um entendimento de que é uma coisa sobrenatural, é uma ação sobrenatural, né? É uma coisa que vem gerada em nós pelo Espírito. Mas para nossa cabeça, quando a gente está na hora do vamos ver, parece que esse texto fica tão irreal, né? Eu não sei se eu consigo transmitir aquilo que foi posto no meu coração. Mas na hora do vamos ver, parece que a força do nosso braço, parece que ela tenta ter mais ação. E eu fiquei assim imaginando, né? Dentro da nossa casa, quem está comigo há muito tempo, já esses anos todos, que é o caso da Angélica, da Edith,
da Heloísa, as outras são mais recentes, mas conhece um pouquinho da minha história. Eu lidei durante anos tendo criado os meus filhos dentro da casa do Senhor. Eu nasci num lar cristão e, de repente, um deles resolveu curtir o mundo, né? E isso, para mim, foi assim um choque de realidade, porque ele conhecia de verdade a realidade dessa vida espiritual num contexto dentro da minha cabeça, né? De tudo aquilo que eu havia ensinado. E essa conversa com Nicodemos me trouxe de volta tantas conversas que eu tive com meu filho, e parecia que isso não surgia efeito, mesmo ele tendo conhecimento dessa vida espiritual. Porque conhecimento ele tinha, e Nicodemos tinha o conhecimento, né? Tanto que Jesus fala para ele, ó, estou falando de coisas, você é um mestre, você é uma pessoa que ensina, eu estou falando de coisas que com você ensina tanto e você não consegue aprender isso. E no versículo que a Esther falou, diz exatamente isso. Os seres humanos, eles podem gerar vida humana, mas a vida espiritual é só quando o Espírito coloca luz. E isso, para mim, foi tão impactante hoje de manhã que eu fiquei revivendo tantas coisas que eu vivi, e, de repente, o Espírito Santo veio e jogou luz. E essa luz fez a diferença. Não interessa se foi durante a noite, como diz a Edith, ou se foi durante o dia, né? Mas o Espírito jogou luz. E eu relatei para vocês uma vez na minha angústia, que eu desci a escada daqui da minha casa e quando eu virei para a cozinha, o Senhor disse para mim, esse assunto é entre eu e ele. Só isso. E virou uma chave na minha mente tão grande nesse dia com a fala do Espírito Santo que eu entendi que era um momento em que Jesus iria jogar luz através do Espírito, que eu não teria força. Então, gente, tentar entender esse texto de forma humana, a gente não chega a conclusão nenhuma, porque a gente vai ficar que nem Nicodemos. Como que pode um homem velho nascer de novo? Né? Como que pode? Né? Como que pode? Eu falei tanto, eu ensinei tanto e você não aprendeu nada? Ou para alguém que vem de fora nos falar, Jesus faz, Jesus transforma, e ele olha e fala, mas como pode isso? Como pode isso? Se a gente não entender esse texto como o Espírito quer que a gente entenda, que é uma ação sobrenatural e que nós não temos participação nisso, a gente vai ficar se debatendo nele. Mas o interessante de tudo isso é que a gente sabe de tudo isso, né? Isso aqui não é novo para ninguém. Nós sabemos de tudo isso, mas a gente ainda é confrontado por isso todos os dias. E como que esse Espírito tem essa capacidade de nos confrontar estando há anos no Evangelho, que nem eu estou há 52 anos, né? Há 52 anos no Evangelho, ele tem a mesma capacidade de confrontar como ele confronta aquele que ele alcançou ontem. Nós, né? O Evangelho é novo, que ele se renova todos os dias e que ele é capaz. Só que a gente se esquece de voltar ao novo, sabe? A volta ao novo. Esse caminho de novo tem uma volta, também existe um caminho de volta. E eu acho que o texto hoje, tenho convicção de que o texto hoje, para mim, foi: Cícera, volte ao novo. Volte à ação. Volte e entender que eu faço de maneira sobrenatural. Para mim, essa foi a chave do texto hoje. Eu voltei falante, né, gente? Eu estou com meu coração transbordando. Depois de 18 dias numa UTI, vocês imaginam como que eu estou. Foram 18 dias dentro de uma UTI, sem expectativa, achando que Jesus ia levar. Essa era a verdade. E, de repente, Jesus falou para mim, eu só quero um coração grato, Cícera. Dá para ter um coração grato? E eu falei, Jesus, está impossível. Ele foi, então busca um coração grato, que se eu levar, o coração tem que ser grato. E se eu devolver a vida, o coração tem que ser grato. E o meu coração hoje está mais grato, não porque a gente merecia, não porque ele foi bondoso. Então, é por isso que eu estou falante hoje, tá? E tá linda com esse cabelinho. Tá transbordante, né? E obrigada por essa fala, viu, Cícera? Porque, assim, é o meu entendimento também, enquanto você falava, são coisas que vêm, que é o Espírito, né? Que fala, né? E testifica, e fala no coração de uma, e fala no coração da outra.
e como a gente tem vivido isso. Acho que se cada uma pensar aqui na sua vida, você pode ver, identificar essas situações, né? Eu me identifico com a sua, porque meu caso é muito parecido com o seu, e eu entendi, né? Tenho sido convencida pelo Espírito que esse trabalho não é meu, né? Para eu ficar no meu lugar, com o coração grato, inclusive, porque assim, o Espírito Santo vai chegar. Para mim não foi diferente, na minha vida não foi diferente. Eu também sou 57 anos, bom, 57 anos de vida, me converti aos 14, mas quem disse para você, ou para vocês, que a minha rendição ao Espírito Santo aconteceu recentemente? O trabalho que ele tem completado na minha vida a respeito dele mesmo, né, de quem é Deus para mim, quem é e a presença e a atuação do Espírito Santo na minha vida é muito recente. Muito bom. Sim. Ô, Edith, eu só queria, assim, eu estava aqui ouvindo, né? Eu achei importante importante para mim. Nicodemos se dirigiu a Jesus por causa dos milagres que Jesus operava, né? E chegou lá, ele foi confrontado, né? Que não eram os milagres, mas era o Deus que operava os milagres, né? Então, eu achei isso interessante, porque naquele momento Deus estava preocupado com a mensagem que Nicodemos estava recebendo, né? Com Deus que estava operando na vida de Nicodemos, não com milagre. Então, eu até fiz uma anotação aqui interessante, que eu achei interessante. É preciso crer em Deus que opera maravilhosamente, não nas maravilhas que Ele opera. Porque Deus opera maravilha em nossa vida, mas nós precisamos crer no Deus que opera essas maravilhas. Porque a gente, às vezes, e a gente vem vendo nos dias atuais muito isso, as pessoas vão atrás dos milagres operados, né? Porque aqui vai ser uma bênção, porque ali vou para um milagre, porque houve um milagre aqui, mas a gente esquece de pensar no Deus que operou aquele milagre, né? E Nicodemos, a princípio, ele foi atrás dos milagres. E chegou lá, ele conheceu o Deus que opera os milagres. Amém. Amém. É interessante pensar também aquele que é nascido da água e do Espírito, né? Ele está falando aqui de um ritual de purificação que nós conhecemos como batismo, né? Mas não adianta só o ritual de purificação. Precisa nascer da água e precisa nascer do Espírito, né? Porque aquele que nasce nesse outro reino é como se a gente fosse cidadão de uma outra pátria, né? Aquele que nasce nesse outro reino, ele pode passar, ou ele deve passar pelo ritual da purificação, o ritual da água, né? Se ele não nascer no espírito, ele fica ali, o corpo limpo, mas a alma não fica limpa, né? Esse testemunho que a Esther disse, a Esther foi batizada aos 14 e nasceu no espírito há pouco tempo, né? Porque a água que a Esther disse que jorra da gente, ela não jorra de um ritual de purificação, porque o ritual de purificação ele tem que ser feito todos os dias, a gente toma banho todos os dias, né? Mas o Espírito Santo, sim, ele brota uma coisa nova, ele dá um outro haja luz dentro de nós, né? E isso é muito interessante. A questão de Moisés, do levantar, né? No diálogo do filme que a Edna colocou o trechinho lá, esse texto fica muito bacana, muito bem colocado. Quem não viu, depois assista. Ele falando sobre essa serpente levantada no deserto, né? A serpente não era uma coisa boa, né? Não é uma coisa boa. Essa imagem que Deus colocou para que Moisés fizesse uma imagem, eles também não concordavam, né, com ter imagens. Olha para você ver como o caminho de Moisés lá no deserto foi diferentão.
Eles não concordavam em fazer imagem de nada, né? Era proibido pela lei. E Moisés faz uma imagem, levanta e fala: quem olhar para essa imagem vai ser curado da picada. E aí, imagina você pegar aquilo que você acreditava, não pode ter imagem ainda de uma serpente, e você fala: não, isso aí Moisés endoideceu, cara. Moisés pirou na batatinha, como diz os antigos. Endoideceu de vez. Olha como isso é interessante em comparado com o sacrifício de Cristo. Eles esperavam um Messias que fosse libertar eles de Roma. Eles esperavam um Messias que fosse curar o corpo, né? Tanto que Nicodemos pergunta lá para ele: você veio para fazer os milagres? Ele fala: não, os milagres não é o ponto, né? Eu vim para curar o homem do pecado. E é levantado num madeiro, numa cruz, que significa o sinal da cruz, como diz Paulo, é um sinal de maldição. E é olhando, por isso que é duro a gente olhar para um crucifixo e ver um Cristo ali colocado, né? Porque ele não está ali, ali é um sinal de maldição, mas é olhando para aquele sinal que me parece bastante estranho, né? De um contexto bastante estranho, é que eu sou convidado a ver o amor de Deus pelo povo, o amor de Deus. E aí ele chega no 3,16, que é talvez o versículo mais conhecido do mundo, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. É nesse sinal de maldição que eu encontro a expressão do amor, o amor de Deus, né? Essa comparação do fato da serpente, né, lá no deserto. Nós fomos picadas pelo pecado. Nós todas somos picadas e somos convidadas a olhar para a cruz. E olhando para a cruz, não ficar ali presa na cruz, como disse a Edna muito bem, mas ficar lembrando do Deus que se dispôs a ir para a cruz, né? Então, são textos, e isso ele estava contando para Nicodemos antes que acontecesse. Então, ele estava explicando para Nicodemos o que ia já acontecer. Talvez Nicodemos tenha sido um dos primeiros a ouvir isso, né? E essa luz que a Cícera disse, jogada na nossa vida pelo Espírito Santo, ela revela mesmo. Você não... Do seu filho cuido eu. É? Tantos anos a gente fica tentando cuidar, mas eu ensinei, mas eu isso, mas eu aquilo, e aí eu tô descendo a escada e do nada eu ouço: olha, entre mim e ele lá, você fica na sua aí, que do seu filho cuido eu. Né? Que angústia, quanta angústia, quanta dor, quanto sofrimento poderia ter sido um pouco mais aplacado se eu já tivesse confiado nisso. O problema é que mesmo Deus falando isso, às vezes tão claramente, vira a chavinha na nossa cabeça, a gente sabe, mas o nosso coração continua aflito, continua preocupado, continua, né? Isso demonstra um pouco sobre a nossa fé também, questiona um pouco a nossa fé. Você acredita ou não acredita desse Deus que morreu, que amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito? Faz sentido para você ou não, né? Bom, terminamos a história. Não terminamos, com certeza, a história de Nicodemos, que dava para falar de Nicodemos até a eternidade. Vamos falar um pouquinho de João aí. Aí, olha, que interessante. Aí sai da história de Nicodemos e nós vamos para uma história do ritual de purificação, do batismo e da questão de que mestre seguir. Que mestre a gente anda seguindo, né? O pessoal entrou numa discussão lá com um judeu, os discípulos de João entrou numa discussão com um judeu, e eu imagino que eles entraram nessa discussão para saber qual que era o mestre melhor, maior, né? Por que as pessoas estavam saindo de João
e indo para Jesus, né? O ritual de purificação foi introduzido desta maneira para o cristianismo por João Batista, né? Nós somos, quem é batista aqui do grupo é batista, porque batiza como João, né? Então, e aí agora Jesus está roubando a cena, então o grupo dele está batizando lá também. Então vem essa discussão aí. O que vocês acharam dessas falas de João? Eu quero botar um zoom na fala do sem noção, né? A gente sempre presta atenção na coisa errada, né? Está ali na presença de Jesus, ou vendo Jesus batizar, diz, não, mas quem batiza é João. A gente está sempre argumentando e olhando para o lugar errado. Essa questão hierárquica dentro do reino de Deus, isso é uma coisa muito, muito interessante, bem atual, eu acho. Porque essa semana vi um rapaz falando, ele achava um absurdo, não existe feminista cristã, porque e aí ele argumentando, Deus é homem, e depois a gente está sob a liderança de Deus, que é um homem, e depois tem a questão bíblica de que está sob a liderança do pai, e depois passa, quando se casa, para a liderança do marido, e isso é bíblico e tal e tal. E eu fiquei observando a fala dele, a argumentação dele, e a primeira coisa que o Espírito Santo me revelou é: Deus não é um homem para mentir, e nem filho de homem para se arrepender. Né? Quer dizer, é uma pessoa que pega a Bíblia e fala da Bíblia como se ele tivesse propriedade hierárquica para dizer que a maneira como ele disse é a maneira correta, né? Então, nós temos hoje muita interpretação da Bíblia, de trechos, de pequenos trechos, sem a fundamentação. Porque o que importa em dizer que Deus é um homem, que Deus é do gênero masculino? Ele até diz que não existem deusas no cristianismo, porque dentro do cristianismo não tem essa seleção de, né, deusas como no hinduísmo, etc., né? Observando, falando, meu Deus do céu, a que ponto nós chegamos? A que ponto nós chegamos, dentro de uma discussão da sociedade, a gente pegar um texto puro da Bíblia, Deus, se fôssemos dizer, Deus está no masculino na Bíblia, porque Deus não tem gênero, e tudo que é de um gênero neutro é masculino, não é isso que a gente aprendeu na escola? Mas que ponto eu posso dizer que Deus é homem e por isso ele pode, estou sob a tutela dos homens por isso, porque Deus é homem. Não foi por isso. Nós conhecemos a história, né? Foi porque Eva ofereceu, foi porque Eva foi a ajudadora. É nesse sentido a submissão. A gente entende bem a submissão. Isso não é uma palavra de uma feminista, né? Então, João Batista, quando ele sai de cena, cara, não, o foco não sou eu aqui, o foco é Cristo. O foco não é se é mulher, se é homem, não, o foco é Cristo. A Bíblia não está falando de machismo, de feminismo, de nada disso, graças a Deus, porque isso já tem muita gente para falar. O foco é Cristo. Ele tem que crescer e eu que tenho que diminuir, não importa se eu sou homem, mulher, pastor, médico, presidente da república, não importa, porque todos pecaram e destituídos, todos nós estávamos destituídos da glória de Deus. Não importa o gênero, não importa quem é, não importa. Nós estávamos tudo na roça, como diria o caipira. Se nós estávamos estamos ainda na presença do pecado. Mas graças a Deus, que Deus amou de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito. É esse o foco. Se eu prego qualquer coisa que estiver fora desse foco, eu não sou testemunha de Cristo.
Eu posso defender uma causa que eu acho justa. Mas não foi a minha justiça que me salvou. Não foi o remédio que curou o povo no deserto. Não foi tentar se livrar das cobras. Foi a imagem de uma cobra levantada no meio do povo. E tinha que olhar para ela. Não adiantava só levantar a imagem. Eles tinham que olhar para ela. E isso, vocês acham que isso não confrontou o pessoal no deserto? É claro que confrontou. Olhar para a cruz confronta. Confronta muito, porque eu tenho que matar o meu eu, tomar a minha cruz, matar o meu eu, dizer que todas as minhas convicções, todas as minhas certezas, todas que fogem de Cristo não servem para nada. Não servem para nada. Só há uma convicção. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. E quem não crê, dançou. Isso. Esse é o nosso testemunho. Não é ficar defendendo causa política. Se você tiver a chance de defender uma causa política, de justiça, de qualquer coisa, pontualmente, que seja em nome de Cristo. Nada a ver com com a sua justiça, porque a sua justiça, gente, é nada. A minha justiça é nada, é falha, é tendenciosa, é enviesada. Quantas vezes eu falei uma coisa e depois falei, puxa vida, que bobagem que eu estava falando. E isso é toda hora, isso não é de 30 anos atrás, não. Isso foi ontem, né? Falei, putz, não devia ter falado. A minha justiça, aquilo que eu acredito, a minha visão de mundo, ela é limitada, ela é insignificativa. Mas quando eu olho para Cristo, isso muda. Esse testemunho, João é a testemunha, né? É a testemunha. Ele tira o foco dele e fala, não, preciso, importa que ele cresça e eu diminua. Se eu não aparecer, melhor ainda. Melhor ainda. É que eu vim para isso. Eu disse para vocês que eu não era o Cristo. Eu vim para isso. Mas se eu não aparecer, melhor ainda, né? E aí? Isso aí confronta alguém? Sim, acho que é um pouco de tudo que a gente já falou, como a Edna lembrou, assim, não é o milagre, mas é o Deus dos milagres. É a mesma coisa, a gente tem esse hábito mesmo e aí eu acho que o próprio João explica que nós somos da terra e a gente fala de coisas terrenas. Parece não, continuamos, né, olhando para a terra, para coisas terrenas. Então, às vezes eu vou falar coisas lindas como sobre orar, mas aí eu quero que fulano de tal ore, porque a oração dele é poderosa. Não é a oração da pessoa que é poderosa, é o Deus para quem ele ora que é poderoso e promete ouvir, responder. Então, assim, estamos sempre torcendo, porque a gente é da terra e fala de coisas terrenas. Mas a hora que a gente olha para a cruz, né? Começa a olhar as coisas da perspectiva de Cristo, olha para o madeiro levantado, para aquele que morreu por você, para aquele que foi cuspido na cara, que teve medo na hora que ele estava lá de ser entregue, pediu para passar, porque ele sabia o que ia acontecer, mas de qualquer maneira, ele falou assim, só que eu vim para cumprir isso, porque senão não tem salvação para Esther, para Angélica, para Císera, para Deus, para Mara, Edna, está todo mundo condenado. Como eu amo, eu vou cumprir. Então, parar de olhar para a terra e olhar para a cruz. Sempre. Levanta os olhos, né? Tem até a música que diz, levanta os olhos para o Senhor. Não é só para ele ser o seu socorro, é para você poder viver. A sua perspectiva tem que ser olhar para a cruz, porque se você olhar para as coisas da terra, que são terrenas, a morte, o cansaço, a dor, são certos. Certos, não que isso não exista, mas de ser companhias perenes. Quando você olha para a cruz, o fardo é leve, meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Eu acho assim... Esse texto... Perdão. Não, pode falar, Josi. Eu ia só contar, dar um spoiler aqui de ontem, assistindo o The Chosen. João Batista está na prisão
E aparece Joana na história. Você sabe que muita coisa ali, né, tá além do que está aqui, mas é incrível. E ela consegue levar André para visitar João Batista, depois de Jesus falar o Sermão do Monte. Estou dando um spoiler, mas vocês vão assistir porque é muito emocionante. E a fala de João naquela hora é tudo isso que a gente está falando aqui. Ele só quer saber, e aí? Como está? Como foi? Como as pessoas sentiram? Tinha muita gente? A fala dele atingiu, né? E ele vibrava dentro da prisão, sabendo que Jesus estava lá fora crescendo e que ele já tinha feito o papel dele, né? E isso é incrível, né? E porque André ainda estava muito confuso, né? Na história mostra porque André era discípulo de João e aí João manda ele seguir Jesus e ele está confuso na história ainda. E é incrível ver a alegria de João dentro daquela prisão, entendendo que Jesus estava cumprindo já a sua missão, o seu ministério, crescendo para aquilo que ele veio anunciar, né? Então, assim, é uma ilustração incrível ver que é isso. Convém que Jesus cresça e que eu diminua, né, João? E é isso que nós temos que fazer num mundo em que se diz convém que eu cresça e Jesus vai vir a reboque do que eu crescer. E aí a gente vê tanto absurdo que nós temos visto. Eu tenho chorado de ver a situação, porque a gente não quer, a gente quer que Jesus cresça. E a gente tem visto que tem explodido como um fermento, né? As igrejas, as coisas. Mas onde está Jesus? Onde está Jesus? Né? Jesus não está nisso. Jesus está ali no dia a dia, no pobre, no necessitado, na nossa vida, no socorro, né? Que é isso o que a gente vê ali acontecendo, muito, muito lindo. Então, acho que esse texto aqui está trazendo aqui para a gente hoje essa reflexão. Onde está Jesus no meio de tudo que nós estamos fazendo? Convém que ele cresça. Ele está crescendo? Ou eu estou crescendo? Em meio à minha pregação, à minha vida diária, né? Como a Císera contou aqui, essa história maravilhosa que a gente acompanhou, né? Quando você entende que é só o Espírito Santo, não tem outro. Quando ele fala aqui que o Espírito sopra e a gente não sabe para onde. Gente, é um desafio, porque você quer saber para onde. Você não quer saber que ele sopre e você não sabe para onde ele vai. Você quer saber? Dá todos os GPS aí, por favor, Jesus, porque eu não consigo andar sem o Waze. Eu não consigo. Então, e agora aqui, né, quando o João Batista está dizendo aqui, olha, é ele, estou me retirando. É incrível. Eu achei interessante, eu li esse texto na versão A Mensagem, não sei se vocês conhecem a mensagem, e ele fala no sentimento de João Batista do tipo, porque eu teria inveja. Eu achei muito interessante isso, né? Porque eu teria inveja se eu sou amigo do noivo, né? Eu vim para fazer exatamente esse papel. E eu vou dizer com toda sinceridade, às vezes, assim, você está tão envolvido na sua igreja, num trabalho da igreja, que você está não liderando, mas você está participando e tal, e você fica ressentida, de repente, de que outra pessoa, né, assume, ou então não dão a importância que você gostaria que vissem como você vê. Então, eu acho que, às vezes, por zelo, né, a gente quer, mas a minha igreja está crescendo, e a hora que você vê que tem outra crescendo mais, assim, você tem que realmente se policiar para dizer, Senhor, né, tira esses sentimentos, porque eles são tão humanos. É porque eu teria inveja se aquele que tem que crescer está crescendo, né? Eu achei isso bem interessante, porque eu acho que é o nosso dia a dia, né? Eu acho que em várias situações a gente vive isso, né? Vive esse sentimento. Dilza? Eu ia falar mais do mesmo do que elas já falaram. Ia falar que esse texto é todo de confrontação, né? Porque Nicodemos conhecia a palavra, né? E aí a religiosidade impediu ele, né? De viver. Ele até reconheceu, mas ele não conseguiu viver essa verdade, né? Porque a religiosidade o impediu.
E o texto diz, né? Quem é da carne entende o que é da carne, quem é do espírito entende o que é espírito. E isso no nosso processo aí que a gente vem sendo estimulado a fazer o testemunho, né? A ser testemunho do que Jesus tem feito. É muito rica essa passagem, né? Esse versículo é muito rico porque quando eu quero testemunhar, não adianta, mesmo que eu testemunhe do mais fundo do meu coração, o outro nem sempre vai entender, porque ele é carne, né? Ele não vai entender espírito como eu entendo, e eu quero aquela marretinha que a Esther falou para enfiar na cabeça do outro, que é assim, o espírito é sobrenatural, vai acontecer, né? Que não é o milagre em si, né? Que faz a diferença, é o fato de quem fez o milagre estar na minha vida, né? Ter me escolhido para ter me permitido participar desse milagre, né? É isso que faz a diferença. E João Batista é incrível aí, né? Porque essa linha é muito tênue, né? Ah, por que que eu quero testemunhar? Por que que eu quero que reconheça o meu testemunho? É para engrandecer o reino de Deus? Ah, mas fui eu que falei, né? Ó, né? Fui eu que te convenci, foi a minha fala que te convenceu, né? Como disse a Mara aí, essa coisa é muito do ser humano, né? Uma linha muito tênue nessa coisa entre o que eu estou fazendo é para o reino, mas eu participo disso. Estão me vendo aqui, né? Vocês viram que eu estou. E eu me vejo muito assim, essa passagem toda, né? Começando com Nicodemos ali, com toda a sua religiosidade, eu me vejo nesse processo, né? Eu preciso buscar Deus, eu preciso entender, eu preciso ler, eu preciso ler não sei quantas vezes, eu tenho que, né? Ou então eu tenho que testemunhar, eu tenho que testemunhar. O que que eu tenho que testemunhar? Deixa eu escolher bem as palavras para eu testemunhar. Não tem nada, tem só que viver, tem só que deixar acontecer, porque é o vento do Espírito, né, que vai fazer. Mas eu, na minha humanidade, é muito difícil equilibrar isso e viver isso de forma leve, de forma livre, sem pressão, né? Não sou eu, é o Espírito. Dá espaço para o Espírito, diminui, como João Batista, diminui e deixa o Espírito que ele faz, né? E eu, dentro da minha pequenez humana, fico tentando achar as fórmulas, né? Está no testemunho, tá na leitura, tá na religião, enfim, não está em nada, tá no Espírito. Você vai andando e vai permanecendo, né? Vai andando, vai permanecendo em Cristo, vai olhando para Cristo, e os sinais vão vir, porque há sinais em toda parte, né? Há sinais para que eles indiscutíveis, segundo Paulo fala em Romanos, né? Jesus se manifesta e se revela por muitos sinais, em toda parte, né? Bom, vamos terminar que nós já passamos do nosso horário. Uma pena, porque a gente poderia falar mais desse texto. Outra hora a gente se reúne só para falar desse texto. Quem que gostaria de orar para a gente encerrar? Eu vou orar, Edith. Amém. Senhor, nosso Deus e Pai, te dou graças mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor Deus, ó Pai, estudando, Senhor Deus, ó Pai, para que estejamos nos preparando para sermos servos, Senhor Deus, ó Pai, obedientes à Tua palavra, Pai. Ó Senhor Deus, ó Pai, graças te damos que reconhecemos em Nicodemos, Pai eterno, aquele que foi a Ti atrás em busca de um milagre e encontrou, Senhor Deus, ó Pai, o Deus que opera o milagre. Que estejamos, Senhor Deus, ó Pai, sempre entendendo, Senhor, que não são os teus milagres que nos chamam a atenção, mas é o teu poder em nossa vida, manifestado através do teu Filho Jesus Cristo, que opera em nós tanto o poder como o querer, Senhor. Ó querido Deus, tu sabe do coração de cada uma das mulheres que participaram deste estudo, Senhor. Ó Senhor Deus, ó Pai, que tu, assim como fizeste com Nicodemos, Senhor Deus, ó Pai, faça conosco, Senhor Deus, ó Pai, e que estejamos sendo esclarecidos a cada dia, a cada movimento, a cada ato, Senhor, que tu é o Deus, Senhor Deus, ó Pai, que opera em nosso querer, Senhor Deus, ó Pai. Tu é que manifesta, Senhor Deus, ó Pai,
o teu amor para conosco. E só tu, Senhor Deus, ó Pai, é que enviou o teu Filho unigênito, Senhor Deus, ó Pai, à terra, para que nós tenhamos vida, vida eterna, vida na tua presença, Senhor Deus, ó Pai. Ó querido Deus, toma essa semana nas tuas mãos, Senhor Deus, ó Pai. E faça, Senhor Deus, ó Pai, o teu querer na nossa vida. E que estejamos abertos para entender este querer, Senhor Deus, ó Pai. E estejamos, Senhor Deus, ó Pai, preparados para fazer aquilo que agrada a Ti. Em nome de Cristo Jesus, amém, ó Pai.